Dê um chega para lá. Sessão ordinária número 21 de 2019, dia 10/7/2019. Eu vou fazer um trecho bíblico hoje e vou pedir força para o nosso amigo Ricardo Marlon da Silva, servidor desta casa, que está hospitalizado há vários dias já. Então a gente peça aí, para quem quiser fazer uma corrente de oração para ele aí, com certeza será bem-vindo aí. E a gente foi visitar ele e a gente procurou dar força para ele e a família, então eu vou fazer um trecho bíblico aqui para também auxiliar nessa questão aí. Convite à solidariedade. Aos irmãos judeus que estão no Egito, saudações. Os irmãos judeus que moram em Jerusalém e na Judéia desejam paz e prosperidade. Deus concede suas graças a vocês e se lembre da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó, seus servos fiéis. Que Ele dê a todos vocês coração capaz de honrá-lo e de praticar a sua vontade, coração generoso e espírito decidido. Que lhes abra o coração para a sua lei e seus mandamentos, e lhes conceda a paz, que Ele escute suas orações, se consolie com vocês e não os abandone no tempo da desgraça. Nós estamos rezando por vocês, aqui, agora e sempre. Amém. Peça ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata número 20/2019, sessão ordinária do dia 8 de julho de 2019. No dia 8 de julho de 2019, às 18 horas, na Câmara Municipal de Irani, na rua Rosalino Rodrigues, número 268, reuniram-se em sessão os senhores edis da Câmara Municipal de Vereadores sob a presidência do vereador Wilson Zamarque. Verificando a presença dos vereadores, declarou aberta a sessão ordinária, convidando os nobres colegas vereadores para que juntos respeitemos um minuto de silêncio, homenagem póstuma à ex-servidora pública, professora Eda Miller, que faleceu nesta sexta-feira que passou. A Câmara de Vereadores externa os mais sinceros sentimentos e se solidariza à família neste momento de dor. Após, solicitou que o vereador Vanderlei fizesse a leitura de um trecho bíblico. Em seguida, o presidente solicitou a leitura da ata da última sessão ordinária, que após lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Em seguida, solicitou a leitura das correspondências e proposições recebidas, que continham o seguinte: do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ofício Tribunal de Contas /GAP 9993/2019, assunto moção reconsideração número 03/2019, revisando para julgados referente à contratação de serviços de radiodifusão comunitária, enviada pela Câmara Municipal de Vereadores de Irani, acusando o recebimento da moção de reconsideração número 003/2019, protocolada neste Tribunal de Contas sobre o número 24.333/2019. Na Prefeitura Municipal de Irani, ofício circular número 14/2019, convidando para a programação do Dia do Agricultor e do Dia da Agricultura Familiar no dia 25 de julho de 2019. Na Prefeitura Municipal de Irani, ofício número 52/2019, prestando esclarecimentos solicitados a respeito do projeto de lei complementar 02/2019, em especial a alteração do número de vagas dos cargos de auxiliar de creche, agente de copa e limpeza e agentes administrativos. Da Prefeitura Municipal de Irani, ofício número 40/2019, comunicando que o recesso escolar acontecerá dos dias 15 de julho a 26 de julho, para as unidades do ensino pré-escolar e ensino fundamental da rede municipal, retornando no dia 29 de julho. Indicação do vereador Wilson Zamarque, solicitando que sejam realizados serviços de pintura nas faixas de pedestres na SC 473, bem como nas demais faixas de trânsito do município.
Indicação do vereador Wilson Zamarque, solicitando para que seja realizado campanhas incentivando os munícipes a realizarem sua regularização cadastral, em especial a atualização de numeração residencial, bem como adotar medidas de cuidado com os cães que ficam soltos. Projeto de moção número 5/2019 do vereador Wilson Zamarque. O vereador Wilson Zamarque, em consonância com o disposto nos artigos 115, 119, 158 e 160 do regimento interno desta Casa Legislativa, apresenta o projeto de moção dirigido ao Superintendente Estadual de Operações dos Correios, senhor Marciano da Silva Vieira, envolvendo os serviços prestados pela empresa no município de Irani. Após passou-se para a inscrição para a palavra livre. O presidente Wilson passou a presidência ao vereador Augustinho para se dirigir à tribuna, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes, destacando a visita do amigo Márcio, que sempre acompanha as sessões. Parabenizou a Escola Santo Antônio pela bela festa de Arraiá que proporcionaram a seus alunos. Sobre suas indicações, solicita para que sejam feitas pinturas nas faixas de pedestres e placas de sinalização na SC 473 e na cidade para dar mais segurança aos pedestres, pois as mesmas encontram-se desgastadas. Sobre a moção que irá encaminhar a chefia regional dos Correios, relata-se um pedido de vários bairros que não estão recebendo as correspondências e, na oportunidade, solicita ao Executivo para realizar campanhas para regularização dos números das casas e placas sinalizando os nomes das ruas, solicitando também ao colega vereador Valmor que auxilie também em seu programa, informando aos munícipes para fecharem seus animais, pois o carteiro tem dificuldade de chegar até as residências. Finalizou solicitando ao Executivo uma recuperação no asfalto em frente ao supermercado Trentin, ao qual está com um desnível grande e poderá acarretar em acidente. Em seguida, o presidente Augustinho devolveu a presidência ao vereador Wilson. Após passou-se para a matéria da ordem do dia. Como nada constava na matéria da ordem do dia, foi passado para a inscrição da explicação pessoal. Fez o uso da tribuna o vereador Leoneira, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes, destacando a visita do Márcio, que está sempre acompanhando as sessões. Relatou o vereador que foi solicitado por profissionais da saúde para relatar sua tristeza com as colocações do vereador Renato na última sessão, que falou que vários equipamentos da saúde não estavam funcionando, sendo que o mesmo foi no dia seguinte ao posto de saúde e lá foi convidado para verificar a situação dos mesmos, aos quais estavam funcionando. Solicitou ao vereador que, quando receber alguma denúncia, que verifique, pois palavras proferidas naquela sessão deixaram os profissionais tristes, o que poderia ter causado um déficit no quadro de funcionários, relatando a dificuldade de encontrar bons profissionais. Finalizou informando que todos os equipamentos da saúde passam sempre por revisões periódicas. Fez o uso da tribuna o vereador Antônio, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes, destacando a presença do amigo Márcio na sessão. Prestou suas condolências pelo falecimento da professora Eda Miller, ao qual se solidariza com a família neste momento de dor. Desejou a Cidiane votos de êxito e sucesso na sua volta à pasta da agricultura, solicitando que continue o bom trabalho e que sempre estará contribuindo para o bom trabalho com sugestões e críticas. Se mostrou favorável à moção para os Correios apresentada pelo presidente Wilson, lembrando o bom trabalho feito pelos que estão ali, mas vê a necessidade de mais profissionais, o que resultará em um melhor atendimento à população. Demonstrou sua tristeza pelo Tribunal de Contas ter arquivado a moção em benefício às rádios comunitárias, destacando o bom trabalho feito pela nossa rádio, mas respeita os pareceres deste órgão, procurando sempre ser o mais coerente e justo em suas posições, repudiando o ato feito em rede social na tentativa de denegrir sua imagem. Reiterou a todos que, quando tem algo para falar, procura sempre o bom diálogo e a melhor forma para resolver, condenando tal ação covarde, e que os promotores de tal sofrerão na justiça por esse ato. Finalizou solicitando aos deputados para terem coerência na hora de votarem a nova Previdência, entendendo ela ser necessária, mas que não seja injusta com o povo brasileiro que tanto trabalha.
Fez o uso da tribuna o vereador Valmor, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes, destacando a visita do munícipe Márcio. Parabenizou os atletas que estão representando o município de Irani nas categorias adulto e sub-18 no campeonato de futsal estadual. E na oportunidade informou que está acontecendo os campeonatos municipais de futsal em várias categorias e de bocha, convidando a população para prestigiar esses eventos. Repassou que em parceria com os bombeiros e o executivo investiu R$16 mil em 100 equipamentos, 100 instrumentos que farão parte da banda municipal, que será coordenada pelos bombeiros voluntários. Repudiou a decisão do Tribunal de Contas em arquivar a moção em benefício às rádios comunitárias, ao qual conta hoje somente com o apoio do comércio local. Solicita a todos que tiverem os donativos para a campanha do agasalho levar até a Secretaria de Assistência Social. Repassou também a todos que já está ocorrendo as etapas do finalzinho nas escolas. Relatou situação que alguém despejou o lixo atrás do lago, solicitando a todos os munícipes para jogar seus lixos nas lixeiras. Informou que as tintas para a pintura das lombadas já chegaram e que logo será realizada esta ação. Finalizou prestando as condolências a toda a família pelo falecimento da professora Eda Miller. Fez o uso da tribuna o vereador Renato, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Relatou ao vereador Leonir que tudo o que explanou em sessão passada são fatos verdadeiros e tem como provar, repassando que pessoas do bairro onde o líder do governo reside mandaram as reclamações a ele via rede social. Relatou negligência, alta velocidade no transporte de pacientes para outras cidades. Em um tom mais elevado, falou sobre a situação trágica acontecida com a sua família, ao qual veio a óbito, cobrando mais responsabilidade dos gestores da saúde, afirmando que só relatou problemas acontecidos com a sua família, não mencionando os vários casos que chegam até ele. Cobrou a situação da patrola mais uma vez, ao qual convida os vereadores para ir até a garagem e ver a situação da mesma. Referente à área da saúde, fez um breve relato comparando a atual gestão com a gestão anterior, ao qual relata que com poucos recursos tinha uma saúde de qualidade e hoje com bastante não se tem. Repassando à população em geral que quando precisar é só procurar o vereador. Finalizou explanando sobre o projeto que foi rejeitado nesta casa, ao qual gratificava os funcionários para avaliar os mesmos, frisando que os mesmos podem fazê-lo sem precisar receber gratificação. O presidente Wilson passou a presidência ao vereador Augustinho para se dirigir à tribuna. Referente ao projeto que tramita nesta casa, referente à criação de novas vagas, relata que algumas são necessárias, sendo que algumas já haviam sido solicitadas a tempos pretéritos pelos vereadores, e vê a dificuldade da aprovação destas no atual projeto, entendendo algumas não serem necessárias. Repassou aos demais que hoje esteve na casa um cidadão de fora do município, ao qual veio tomar informações sobre o museu estar fechado. Relatou ao cidadão que o mesmo encontra-se em reforma, mas não soube lhe dizer quando estará em funcionamento, repassando a ele ter feito um pedido à atual administração de quando será reaberto, mas nada lhe foi passado até o momento. Participou do sábado da festa da comunidade de Vista Alegre, ao qual parabeniza pela bela festa. Desejou a Cidione sucesso e êxito na volta a comandar a pasta da agricultura. Demonstrou sua tristeza com o arquivamento da moção em benefício às rádios comunitárias, encaminhada ao Tribunal de Contas por esta casa, e que estará vendo um meio legal para auxiliar esta entidade. Repassou que em breve estará sendo feito um chamamento público aos engenheiros que queiram participar para a elaboração do projeto das alterações na estrutura da casa, visando melhorar a acessibilidade e o cumprimento do TAC assinado junto ao Ministério Público. Finalizou solicitando ao Executivo para que se estude a viabilidade de fazer uma área de lazer no bairro Grisa. Em seguida, o presidente Augustinho devolveu a presidência ao vereador Wilson. Fez o uso da tribuna o vereador Augustinho, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes, destacando a visita do amigo de escola Márcio. Solicitou informações de como está o andamento para a revitalização dos canteiros centrais e urgência
na manutenção das ruas do bairro Alto Irani, na implantação dos tubos a fim de evitar futuramente novos alagamentos. Relatou não ser contra o projeto e que vê a necessidade de contratação em algumas áreas e que já foram solicitadas nessa tribuna, mas relata não haver necessidade de contratar em outras áreas, solicitando que se mande somente para as áreas que realmente precisam. Finalizou desejando sucesso e êxito para Cidione, que assume novamente a pasta da agricultura, sendo ela conhecedora desta área. Nada mais havendo ser tratado, o presidente e vereador Wilson Zamarchi encerrou a sessão ordinária, convidando os vereadores para a próxima sessão, a realizar-se no dia 10 de julho de 2019, às 17 horas. Para constar, eu, Aloysio Bavaresco, secretário do Legislativo, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos senhores vereadores. E para que surta os efeitos legais, está impressa em papel timbrado as folhas 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 e 192. A ata está em discussão. A ata está em votação. A ata está aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências e proposições recebidas. Da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ofício GP-DL-0449-2019. Cumpre-me acusar o recebimento da moção número 02/2019, manifestando o apoio ao PL número 0113.9/2019, que institui o Fundo de Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais, e informar que a sua mensagem foi levada ao conhecimento dos senhores deputados na sessão plenária do dia 2 de julho de 2019 e posteriormente anexada ao referido projeto de lei. Atenciosamente, deputado Júlio Garcia, presidente. Do município de Irani, convite. O governo municipal de Irani, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, tem a satisfação de convidar a Vossa Senhoria para prestigiar e participar da entrega de premiações do 16º Festival Regional de Judô Masculino e Feminino de 6 a 14 anos, que acontecerá no dia 13 de julho de 2019, no Ginásio Municipal Modesto Tortelli, Irani, Santa Catarina. Municípios participantes: Irani, Chapecó, Concórdia, Curitibanos, Fraiburgo, São Domingos, São Miguel do Oeste e Videira. Cronograma das atividades: à tarde, 1h15, abertura solene, 1h30 às 17h30, às 13h30 às 17h30, lutas e entrega de premiações. Sem mais para o momento, contando com a vossa valorosa presença, renovamos protestos de estima e apreço atenciosamente Margarida Gazzoni Zenaro, secretária de Educação, Cultura e Esportes, Volney Giovanni Fabrício, diretor de Esportes e Lazer, Ladir Demarque, professor de Judô. Indicação. O vereador que abaixo subscreve vem, através deste, com o devido respeito e acatamento, solicitar ao Poder Executivo para que seja realizado com a máxima urgência contratação de profissionais para atendimento uma vez por semana nas áreas de pediatria, ginecologista e urologista. Tal pedido é uma reivindicação e anseio da população, pois o município hoje conta com mais de 10 mil habitantes e necessita de atendimento de profissionais desta área, visto que nem toda a família tem condições de pagar uma consulta e se deslocar para fora do município. Recordando que esta casa já havia solicitado em tempos pretéritos contratação de profissional para a área de pediatria. Certos de vossa colaboração e pronto atendimento, sendo que tínhamos para o momento, antecipamos agradecimentos atentamente. Wilson Zamarchi, vereador do PP. Indicação. O vereador que abaixo subscreve no propósito de colaborar com a administração municipal vem, através deste, com o devido respeito e acatamento, para solicitar ao Poder Executivo, junto ao órgão responsável, que seja realizado serviços de colocação de tubos na propriedade do senhor Vivaldino Tibes, na comunidade de Vista Alegre. O objetivo desta indicação é atender ao pedido deste agricultor que procurou este vereador para reivindicar tal solicitação, tendo em vista que o mesmo já havia feito agendamento na EPAGRE para este serviço.
destaca o agricultor ser necessário os trabalhos para adentrar no local devido às péssimas condições de conservação dos bueiros lá existentes. Relatou que as máquinas estavam em frente à sua propriedade há alguns dias atrás, sendo solicitado que o mesmo adquirisse os tubos para realizar o trabalho, ao qual até o momento nada foi feito, tendo prejuízo na colheita de sua plantação, caso não seja realizado logo este serviço. Sendo isso para o momento, e certos de contar com o vosso auxílio a este agricultor, antecipamos agradecimentos. Atentamente, Wilson Zamarque, vereador do PP. Parecer jurídico, data 10 de julho de 2019, parecer número 002/2019, destinatário, mesa diretora da Câmara de Vereadores de Irani. Assunto: veto parcial aposto pelo prefeito municipal ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 003/2019, de origem do Poder Legislativo. A pedido do vereador e presidente desta casa, senhor Wilson Zamarque, esta assessoria jurídica consigna o parecer técnico referente ao veto parcial apresentado pelo prefeito municipal ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 003/2019, que altera a Lei Orgânica Municipal e dá outras providências, sob a alegação de inconstitucionalidade e ou ilegalidade. Relator: o referido projeto possui como objeto principal a extinção da modalidade de votação secreta prevista na Lei Orgânica Municipal, alterando os artigos que fazem alusão ou prevêem tal forma de votação. Referida alteração já havia sido objeto do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 01/2019, apresentada pelos mesmos subscritores do projeto número 03/2019. Ocorre que, durante a tramitação do projeto 01, verificou-se que dois dos artigos que tratavam das votações secretas e objetos de modificação possuíam um conteúdo antagônico no tocante ao quórum de votação. Referidos artigos constam da Lei Orgânica Municipal com o seguinte conteúdo: decidir sobre a perda do mandato do vereador por voto secreto a maioria absoluta nas hipóteses previstas nos incisos 1, 2, 6 e 7 do artigo 48, mediante a provocação da mesa diretora ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Artigo 48, parágrafo 2º, nos casos dos incisos 1, 2, 6 e 7, a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal pelo voto secreto em maioria de 2/3, mediante a provocação da respectiva mesa ou de partido político representado da Câmara, assegurada ampla defesa. Portanto, denota-se, que a votação da perda do mandato do vereador seria secreta, o que se visava extinguir, no entanto, num dispositivo a menção do quórum de maioria absoluta em outro 2/3. Verificada a inconsistência existente na LOM e objetivando retificar a divergência, os propositores do projeto 01 solicitaram a retirada do referido projeto e o seu arquivamento. Arquivado o projeto, os mesmos subscritores apresentaram o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 03, o qual, além de alterar os artigos que tratavam da votação secreta, passou a prever o mesmo quórum da votação para cassação ou perda do mandato de vereador, buscando corrigir a discrepância hoje existente na LOM. Ante este fato, o projeto apresentado e aprovado alterou os incisos 15 do artigo 40 da LOM, seja para extinguir a votação secreta como para passar a prever o mesmo quórum constante no parágrafo 2º do artigo 48, 2/3. No tocante ao artigo 48, somente houve alteração quanto às votações secretas. Referidos dispositivos passaram a apresentar na seguinte redação: artigo 40, 15, decidir sobre a perda do mandato do vereador por 2/3 dos votos nas hipóteses previstas nos incisos 1, 2, 6 e 7 do artigo 48, mediante a provocação da mesa diretora ou do partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Artigo 48, parágrafo 2º, nos casos dos incisos 1, 2, 6 e 7,
A perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal, exigindo-se 2/3 dos votos, mediante provocação da respectiva mesa ou do partido político representado na Câmara, assegurada a ampla defesa. Aprovado o projeto e encaminhado ao Executivo Municipal para sanção, o mesmo foi parcialmente vetado, especificadamente no tocante aos dispositivos que mencionavam o quórum de 2/3 para cassação ou perda do mandato de vereador, sob a alegação de inconstitucionalidade, em razão de que as modificações realizadas colidiram com as previsões constitucionais, as quais aplicadas por simetria aos municípios. 2. Fundamentação. O artigo 55 da Constituição Federal, no tocante ao quórum de cassação de parlamentares, prevê o seguinte: parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou do partido político representado no Congresso Nacional, assegurado ampla defesa. Pelo acima exposto, haver previsão constitucional de que o quórum para a cassação de parlamentares, senadores e deputados federais é de maioria absoluta. Registra-se ainda que há idêntica previsão quanto ao quórum de maioria absoluta para a cassação de deputados estaduais no artigo 44 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Sobre a definição do princípio da simetria, tende-se o seguinte: o princípio da simetria constitucional é o princípio federativo que exige uma relação simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição Federal e as constituições dos Estados-membros. Este princípio postula que haja uma relação simétrica entre as normas jurídicas da Constituição Federal e as regras estabelecidas na Constituição estaduais e o mesmo municipais. Isto quer dizer que no sistema federativo, ainda que os Estados-membros e os municípios tenham capacidade de auto-organizar-se, esta auto-organização se sujeita aos limites estabelecidos pela própria Constituição Federal. Assim, por este princípio, os Estados-membros se organizam obedecendo o mesmo modelo constitucional adotado pela União. Nesta senda, considerando que a lei maior estabelece que o quórum para a cassação de parlamentares é de maioria absoluta e havendo idêntica previsão na Constituição do Estado de Santa Catarina, em obediência ao princípio da simetria, não pode o município estatuir legislação prevendo quórum diverso, em que pese o veto ser fundamentado e possuir caráter de decisão acertada. Cumpre ratificar que o parágrafo 2º do artigo 48 da LOM atualmente já prevê o quórum de 2/3, sendo que a alteração seria realizada somente no inciso 15 do artigo 40. Nesta senda, é aconselhável que os representantes do Poder Legislativo ou Executivo apresentem proposição a fim de corrigir a ilegalidade já existente no artigo 48 da LOM em vigor. Terceiro, parte dispositiva. Diante do acima exposto, o parecer desta assessoria é pela ilegalidade do projeto aprovado no tocante ao quórum de 2/3 para a cassação dos parlamentares, vereadores e, portanto, entende como acertado o veto parcial apresentado e recomendando sua confirmação. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Irani, Santa Catarina, 10 de julho de 2019, Davis Airoso, advogado. Inscrição para a palavra livre. Eu passo a presidência para o vereador Agostinho e peço que ele me conceda até 10 minutos. Está concedida a palavra para o vereador Wilson. Quero cumprimentar nobres colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, esposa do nosso vereador Maico, seja bem-vinda. Loras, que aí sempre presente também. Sabe que a casa aqui está sempre de portas abertas para acolher a população. E aos servidores desta casa e quem nos acompanha através das redes sociais. Quero comentar sobre as minhas indicações que eu fiz hoje. Como a gente está periodicamente aqui na Câmara de Vereadores, então praticamente todo dia tem pessoas
de vários segmentos que nos procuram aqui dando sugestões e opiniões. Então, na maioria delas, que a gente entende e acha que é de suma importância para o nosso município, a gente apresenta aqui. Por isso que, geralmente, a gente tem sempre algumas sugestões para apresentar aqui nessa tribuna. Uma que a gente já fez aqui, deve ser a terceira vez que a gente está encaminhando por essa casa aqui, e para que o Executivo também entenda a necessidade de nós termos alguns especialistas nas algumas áreas da saúde aqui no nosso município. A gente sabe que hoje o nosso município ultrapassou 10 mil habitantes. A gente sabe que o município, se for bem investido o dinheiro, há possibilidade de firmar algum convênio com alguns especialistas, se não conseguir com vários, mas pelo mínimo clínico geral, porque a gente vê a dificuldade que tem, por exemplo, quando uma mãe tem um filho, por exemplo, doente, uma criança, de ir até a cidade vizinha procurar um especialista, um pediatra. Além da mãe ter que levar o filho, geralmente o pai tem que acompanhar, porque a mãe geralmente não dirige ou está com a criança doente e vai ter que alguém acompanhar, Então você vê a dificuldade dessa família. Tem que o pai talvez se ausentar do trabalho, por no mínimo meio-dia, sem contar transporte, a despesa de uma consulta, que a gente sabe, uma consulta, o valor é alto, de um especialista, de um médico particular. Então a gente vê e entende, tem vários municípios aí da região que tem especialista que atende um dia por semana. A gente sabe, por exemplo, em Lindóia, um município pequeno, tem lá um especialista lá que é de Concórdia e atende um dia por semana lá também. Então o município deve ter algum convênio com esse médico, é um urologista. Então a gente, se baseando nisso, a gente está apresentando aqui essa ideia. Tem pediatras também, que várias pessoas vieram já comentar sobre isso. Então, ginecologista também é uma coisa que é necessária. E a gente vê a necessidade do município ter essa oferta para a população. A gente sabe que a nossa população é uma população, digamos assim, o nível social, no geral, é baixo. Então, se não tiver um auxílio, por exemplo, um convênio com um especialista aí no valor das consultas, a gente sabe que o valor é altíssimo, sem contar com a despesa de exame, de médico, de remédios, Então, é uma sugestão. Eu quero deixar bem claro que aqui ninguém está falando mal dos nossos profissionais aqui do nosso município. A gente sabe que cada um atende aquilo que ele está especializado, Então, a gente sabe que nós temos um psiquiatra, que é o doutor Alberto, mas também é particular. Então, daqui a pouco, se estende um convênio com ele. A gente sabe também, nessa área também, muita gente já necessita desse serviço, desses profissionais. Então, a minha família mesmo, psiquiatra e neurologista, acho que o que mais a gente gasta nessas áreas. A gente sabe o quanto é o valor altíssimo desses especialistas, os medicamentos e o tratamento a longo prazo. Então, é uma ideia que a gente está trazendo aqui para esta casa, para que a administração entenda e analise. Com certeza, o ano que vem, nos planos de governo aí, Vanderlei? Tomara que isso esteja no plano de governo do nosso candidato a prefeito da próxima eleição e que põe em funcionamento. Porque eu acho que, com certeza, nos planos de governo aí, que da última eleição, tem muita coisa que não foi cumprida, mas eu acho que se foi feito um plano de governo, isso aí é um compromisso que tem com a população, é um documento. Então, pelo mínimo que está no plano de governo, a gente procura atender, e o povo vota também por causa de um documento que é apresentado para a população. Sobre também um pedido que um senhor veio me procurar ontem no horário de meio-dia, lá do Vista Alegre, o senhor Vivaldino Tibes. Ele reside bem próximo da comunidade. É até lamentável isso que ele me colocou, inclusive colocou também no horário anterior para o Aloysio, nosso secretário aqui, de que ele faz dias que fez esse pedido lá na garagem e também lá na Secretaria da Agricultura, onde ele tem uma pequena lavoura e já está o milho lá todo amontoado para coletar, para colher, e tem o bueiro quebrado, com a máquina passou há pouco tempo atrás lá e quebrou o bueiro.
Aí ele foi solicitar para a prefeitura disse que ele tinha que comprar os tubos. Tudo bem? Comprou os tubos, levou lá. Não podiam levar, pagou o frete para levar lá os tubos. As máquinas da prefeitura fizeram os trabalhos lá na comunidade, esses dias atrás, até eu também quero dizer que eu vi, acompanhei, e ficaram bem feitas os serviços. Só que, infelizmente, as máquinas ficaram na frente da casa dele por vários dias lá, estacionado, né, no período que ficaram lá. E aonde que talvez numa hora resolvia o problema, as máquinas vieram embora e não fizeram o serviço para ele. Né? Então, infelizmente, agora as máquinas devem estar em outro local, em outra região do município, e o homem lá ficou sem arrumar aqueles 2, 3 tubos lá para tirar a pequena produção que ele tem. Aí pediram para ele se ele tinha bloco de nota. Ele disse, mas é a minha primeira colheita, como é que eu vou ter bloco de nota se ainda não colhi o produto para vender, né? Mas é um agricultor, até inclusive ele tem deficiência, ele anda com uma bengala, ele tem problema de rins, para vocês terem uma ideia. Necessita daquele produto, de colher aquele produto para vender. Né? Então, eu falei que eu ia apresentar aqui. Também não estou aqui para criticar ninguém, mas eu acho que essas máquinas estavam lá, o que custava ir lá, né? Podia ser na hora do horário do meio-dia ter feito, ou no horário que pudesse, né? Ter feito o serviço, não precisaria mais retornar lá. Infelizmente, está lá o serviço para ser feito. Então, eu só quero colocar aqui porque veio me procurar e eu falei que eu ia apresentar aqui essa indicação também. De hoje seria isso, muito obrigado. Com a palavra o vereador Vanderlei e devolvo a presidência. Quero cumprimentar o presidente, o vereador Wilson, os demais colegas vereadores, o Lorasca, a Dauana, que nos assiste aqui. Obrigado pela presença de vocês. Eu só gostaria de fazer, e gostaria que o nosso secretário anotasse isso, Luiz, fizesse por escrito. O nosso prefeito, o Silvio, ele é inclusive presidente do consórcio Lambari, e quem estava administrando a situação das carcaças de animais mortos no interior era por intermédio inclusive foi aprovado aqui nessa casa um projeto de repasse de recursos para o projeto, mas por um problema, eu acredito, de legislação, a empresa que fazia esse recolhimento acabou parando de fazer esse recolhimento. Então, ela havia parado por um período. Eu só gostaria de que fosse feito um ofício, secretário, perguntando se há possibilidade do prefeito nos responder qual que é a situação que se encontra as tratativas. Eu acredito que a Malc, juntamente com o consórcio, esteve buscando uma saída para os agricultores. E isso tem causado um terrível problema no município, né? E infelizmente a gente tem que dizer que nós todos acabamos não dando um destino apropriado para essas carcaças. Infelizmente é a realidade que está acontecendo onde que não há o recolhimento. Não adianta vir aqui querer tapar o sol com a peneira e dizer que não está tudo certo. Não está. Então é necessário que se tome uma atitude. Caso não seja mais feita, eu acho que a Malc, junto com os prefeitos, deveria buscar uma solução em conjunto. Quero aqui dizer que isso não é um problema da administração do município de Irani, ela é um problema da Malc aqui que está enfrentando, e é um problema do Ministério da Agricultura. Por isso que eu aqui quero fazer uma menção, um deputado que não votei para ele também, né? Não era do meu, eu tinha uma outra situação, mas é um deputado que lutava para que fosse legalizada essa situação, o deputado Valdir Colato, trabalhou muito, inclusive num pedido, a gente estava em Brasília, ele tinha acesso à CNA, e ele logo procurou se informar e tomar atitude. E hoje nós vemos aí os deputados que não estão nem aí para o que está acontecendo. O oeste de Santa Catarina, que é uma região produtiva, infelizmente está abandonado em termos de deputado que fazem a legislação, que fazem leis, que fazem acontecer as coisas, que tem pouco deputado. Então é importante que a população aprenda que na hora do voto
ela vota em deputado, procura pesquisar o que fez. Era um deputado que nos defendia, hoje não está lá e infelizmente praticamente não temos ninguém. E para vocês terem uma ideia, faz mais de 2 anos, 3 anos que está lá para o Ministério da Agricultura regularizar, dizer que é um projeto bom, e eles não o fazem simplesmente por falta de vontade. Essa é a realidade. Então, que fosse feito esse ofício. Quando o nosso presidente aqui comenta, presidente, eu até vou citar um exemplo aqui do plano de governo que é feito. Eu participei numa época que era feito um plano de governo, e eu vou citar esse assunto porque é debatido aqui na Câmara. Eu tive 2 oportunidades de levantar essa coisa. Uma vez eu levantei com um promotor do Ministério Público Federal, da Justiça Eleitoral, porque, vejam bem, cada candidato, quando se propõe a ser prefeito, governador ou presidente, ele é obrigado a registrar na Justiça Eleitoral um plano de governo. Mas se ele não fizer nada daquilo que ele registrou, não acontece nada. Então vejam bem, eu sou obrigado a dizer que eu vou fazer. Então o que acontece? Aí o candidato ele mostra, não, está aqui, ó, o meu plano de governo eu registrei lá na Justiça, eu sou obrigado a fazer. Mentiroso. Porque ele registra lá, não cumpre, e a Justiça Eleitoral, ela dá um aval para o cara praticar um estelionato eleitoral. E aqui eu vou dizer, teve prefeito que prometeu 100% do transporte escolar. Na época que eu participei para fazer o plano de governo, que era o plano de governo da Adelaide e do Kleinor, foi mencionado, inclusive eu me lembro até hoje, o professor Kleinor disse assim, nós pagamos corretamente 50%, e o nosso adversário na época prometia 100%. Kleinor disse, vamos prometer nós também 100%. Eu digo, Kleinor, tem condições de pagar? Eu acho que não. Digo, então, vamos continuar prometendo 50% e cumprindo, porque isso aqui nós temos que apresentar à Justiça Eleitoral. Moral da história, o povo acreditou, não cumpriram com aquilo que falaram, e, infelizmente, nós que tínhamos falado a verdade, não fomos. Então, essa que é a realidade quando você faz uma coisa. Então, é por isso que eu digo, a gente tem que acreditar nas pessoas. E eu quero dizer para o senhor, presidente, que graças a Deus, tudo que eu praticamente disse que ia fazer, eu procurei exercer na minha vida como mandato vereador, como na minha vida particular. É lógico, você não consegue atingir 100% em lugar nenhum, mas a gente tem que procurar honrar aquilo que a gente fala, porque a palavra e as pessoas acreditam. Eu tenho certeza que a partir que o Ministério Público começasse a punir esses caras que não cumprem, eles vão fazer. Eu também aqui gostaria de fazer um registro, e acho, e quero aqui, porque às vezes eles acham que os vereadores aqui podem dizer, não, eu não vou fazer porque eu sou contra. Eu já disse ao líder do governo, e quero deixar aqui gravado e público o que eu vou falar. Se for do entender da atual administração, do executivo, se for necessário que se faça, que se compre um trator de esteira para fazer estrada de roça. Faz uns 3 mandatos que não se faz mais estrada de roça. E não adianta, a prefeitura tem que dar esse auxílio. Estamos pagando 4 horas, tem burocracia. Gente, eu vou dizer uma coisa. 70% das estradas de roça não vai mais o trator das associações. Termina com o trator, quebra o trator da associação, quebra os implementos do agricultor, porque não tem mais estrada de roça, não é mais feito, não foi mais feito nos últimos anos. Então é necessário. E quero deixar aqui, vereador Leonir, se for do entendimento do executivo que não tenha dinheiro, caso seja necessário fazer um financiamento a longo prazo, 10 anos para que seja pago isso, eu sou favorável que seja feito isso. Que seja dado o benefício ao agricultor, seja cobrado um valor, que seja estabelecido um valor para que o nosso agricultor tenha, por causa da facilidade. Você veja bem, você vai contratar um trator, às vezes vai trazer de Concórdia para trabalhar. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho
Com a minha propriedade e mais 3 vizinhos, talvez nós precisamos de 3, 4 horas de trator para fazer esse trabalho. É uma passada, às vezes é 200 metros, outra é 500, outra é 300. É muito rápido esse trabalho. Então, como é que nós vamos, um cara vai sair lá de Concórdia, vai pegar um caminhão, trazer um trator para vir trabalhar? Às vezes, 1 hora, 2, o cara não vem. Então, isso aí tem um custo muito alto. E é nesses momentos que a prefeitura, a administração pública tem que entrar para ajudar o agricultor. Então, quero deixar aqui meu posicionamento, que nós não somos contra. Se o prefeito tiver o dinheiro, melhor. Não precisamos pagar juro, é melhor. Se tiver até que vender alguma coisa velha do que tem lá na garagem, eu sou a favor de vender. Mas é necessário que a gente adquira as coisas boas que eu possa servir o agricultor. E se não tiver dinheiro, quiser usar o dinheiro que tem para outra coisa, eu também sou favorável que você faça um financiamento e você paga a longo prazo. Vai pagar uma parcela lá de 4, 3, 5, 6 mil reais, não tem problema nenhum. Eu sou favorável a isso, que seja feito e dada essa condição, que eu tenho certeza, esses 5 mil que vão ser gastos, eles vão entrar em maior renda. Daqui a pouco tu vai arrumar uma estrada, pode distribuir um adubo, vai melhorar o pasto, vai melhorar a produção de leite, vai melhorar a produção de milho, automaticamente gera mais imposto para o município e paga aquele. Isso é investimento, não é favor para ninguém. Seria isso, meu muito obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Vanderlei. Matéria da ordem do dia. Discussão e votação única que decreta do veto 3/2019, a qual veta parcialmente o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 3/2019, apresentado pelos vereadores Renato de Campos, Gilney Pereira e Antônio Marcos Guareschi. Coloco o veto 03/2019 em discussão. Esse projeto, esse veto é o mesmo que o nosso secretário acabou de ler aí o parecer do nosso jurídico, então, que é aquele que num artigo da lei orgânica dizia 2/3 e outro dizia maioria simples, né? Então ele tinha a confrontação na lei orgânica. Com a palavra, vereador Antônio. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Queria cumprimentar a todos, aos nossos visitantes, sejam sempre muito bem-vindos. Esse veto, ele trata que ele é diferente, o projeto que a gente fez, ele não é conforme com a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela é soberana e lá diz que, nesse caso de votação para cassação de mandato, é maioria simples e não 2/3. E a gente tinha se equivocado na hora de fazer o projeto, então esse veto, ele, no meu entendimento, e queria pedir, por eu ser autor do projeto, que fosse confirmado o veto a todos vocês. Obrigado. Coloco o veto 03/2019 em votação única e secreta. Rejeita o veto, um voto. Confirma o veto. Confirma o veto. Rejeita o veto, 2 votos. Confirma o veto, 3 votos. Confirma o veto, 4 votos. Confirma o veto, 5 votos. Confirma o veto, 6 votos. Tem mais um? Roubaram. Confirma o veto, 7 votos.
Então, o veto foi confirmado por 7 votos favoráveis e 2 contras. Dos vereadores, não sei. 2 rejeitando o voto. Discussão e votação única do projeto de moção número 5, 2019, do vereador Wilson Zamarque. O vereador Wilson Zamarque, em consonância com o disposto dos artigos 115, 119, 158 a 160 do regimento interno desta Casa Legislativa, apresenta projeto de moção dirigida ao Superintendente Estadual de Operações dos Correios, senhor Marciano da Silva Vieira, envolvendo os serviços prestados pela empresa no município de Irani. Coloco o projeto de moção em discussão. Esse projeto de moção é aquele que a gente apresentou na última sessão, onde a gente também foi procurado por moradores de alguns bairros e algumas ruas do centro da cidade que o correio não está entregando as correspondências nesses locais. E conversando também com o pessoal do correio, alguns locais está faltando as pessoas também colocarem os números adequados, né, que foi feito o recadastramento da prefeitura. Inclusive, eu vi hoje a prefeitura postando também, cobrando para que as pessoas venham até a prefeitura para pegar o número certo, para colocar em suas casas, para facilitar também esse trabalho. Então, aqui a gente não está aqui para criticar o serviço dos funcionários do correio, mas sim cobrando da empresa que abrange todos os bairros e loteamentos aqui da cidade, porque realmente a gente teve muitas reclamações, né, e por isso que a gente apresentou essa moção, e eu acredito que em tempos atrás também foi feita essas cobranças, e inclusive esse recadastramento que a prefeitura fez foi a pedido do correio já, aí foi feito o recadastramento, mas também o correio, como só tem um servidor que entrega o SEDEX, por exemplo, e ele atende um dia aqui no Irani, um dia em Lindóia do Sul, ele não está talvez conseguindo atender, e o correio então que invista mais se precisar mais carga horária para esse funcionário, ou contratar mais alguém para prestar melhor os serviços aí para a nossa população. Com a palavra o vereador Vanderlei. Presidente, eu concordo com a moção. Eu acho que nós sempre precisamos zelar pelo serviço das entidades, dos órgãos públicos que fazem com a população, mas como o senhor colocou, é necessário que a gente faça a nossa parte. O que hoje está faltando realmente é, por exemplo, o cara que está entregando as correspondências, muitas vezes ele não é aqui do Irani. Então, se tiver uma correspondência com o número, ele vai lá naquele local, ele não achou a pessoa, ele traz de volta e não vai mais. Então, é outra coisa que é preciso que as pessoas se conscientizem. Houve essa mudança que o senhor falou da prefeitura, que ela fez toda uma mudança, inclusive fez uma mudança de numeração. E eu até vou citar o exemplo para o senhor. Ali em casa era 1233. Passou-se a ser 1509 o número. Para as pessoas terem uma ideia como que funciona. O correio é embaixo da minha casa. Se viesse uma correspondência com o número 1233, eles me conheciam o meu nome, eles mandavam de volta e não entregavam. Então, eu acho que é necessário que a gente faça, vamos encaminhar a moção, mas também que fizemos a nossa parte. Vamos aonde que a gente tem os endereços, às vezes, fixos, que há muito tempo, por exemplo, banco. Você fez o teu cadastro há 10 anos e está lá. O teu endereço era aquele antigo da prefeitura. Você continua no mesmo lugar, só que mudou. Então é necessário você fazer a mudança no teu cadastro, no teu endereço, e também fazer as adequações necessárias, que são colocar o número, a prefeitura colocar o nome da rua, porque o correio não vai fazer milagre, ele não vai sair procurando gente por aí. Podem ter certeza disso que não vai acontecer. Então é necessário que nós fizemos a nossa parte, que colocamos os números, colocamos as ruas e atualizamos os nossos endereços. Mas sou favorável à moção e que a gente tenha. A questão nós temos assistido aí, o Correio também está passando por uma reestruturação e me parece que essa equipe econômica do governo Bolsonaro, eles são meio de destruir os serviços públicos, né? Eles querem vender o Correio a qualquer custo.
Então, podem ter certeza. A população acha bonito. O Bolsonaro está falando, vai vender o correio, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Sabe qual que é a primeira coisa que vai acontecer se vender o correio? A agência do correio fecha do Irani. Os caras, a iniciativa privada quer saber de ganhar dinheiro. Então, o serviço público não. O serviço público ele é para prestar serviço. Então eu acho que a gente tem que defender, eu aqui quero dizer, eu defendo os Correios, porque eles prestam um serviço de grande utilidade para a sociedade brasileira e nós estamos vendo hoje um governo que está depredando. Onde é que se viu botar um entregador que ganha R$1.000 e poucos por mês para entregar Irani e Lindóia? Isso aí não tem fundamento, bote um em cada cidade. Aí tu vai ver lá em Brasília, vai ver em Florianópolis, tem gente se escondendo atrás de porta, de tanta gente que tem nos gabinetes, mas bota o povo trabalhar na rua a favor da nossa sociedade que vai dar lucro. Seria isso minhas colocações. Obrigado, vereador Vanderlei. Passa a palavra para o vereador Antônio. Eu concordo plenamente com as suas palavras, vereador Vanderlei. Só que, num ponto, eu queria que o senhor me permitisse de eu discordar de uma situação. Eu respeito que tem a numeração de uma casa, que tem que ter um cadastro, e respeito isso. Só que muitas vezes, senhor Vanderlei e demais vereadores, o entregador está na frente da casa, no endereço, no local, e ele não toma a atitude de pedir sim em tal lugar. Eu acho que o bom senso sempre tem que prevalecer, né? Porque o município de Irani é um município pequeno, as pessoas, na grande maioria, se conhecem. Então, a dificuldade de vir um entregador de outro município para cá, que não é conhecedor de todos os habitantes do município, é claro que dificulta um pouco. Só que com o passar do tempo, a adaptação, ele também poderia se adequar um pouquinho, usar um pouquinho do bom senso e facilitar um pouco a situação. Eu sei de casos aí, de pessoas que foram durante uma semana, todo dia no correio, esperando por aquele documento que vinha por SEDEX, que era um documento de extrema necessidade. No dia que o entregador foi, ele veio procurar no correio e foi, já estava com o entregador. Tá? Não estava no correio mais o documento. O que aconteceu? Voltou o documento simplesmente, mas essa pessoa foi durante 4 ou 5 dias procurar por esse documento. Então, eu respeito a tua opinião, respeito a opinião dos demais e tenho certeza que o senhor está completo em razão. Só que eu acho que o bom senso e uma adaptação e buscar as informações, porque se é um oficial de justiça, ele encontra as pessoas. E é um órgão público também. Ele procura, ele vai pedindo informação para cá, para lá. Ou se a polícia encontra também. Também são órgãos públicos. Daí o carteiro não encontra. Então eu acho, me desculpe, eu acho que tem que ter, claro, tem que ter adaptação. Concordo plenamente que a privatização dos Correios vai ser um desastre para os pequenos municípios. Mas assim, eu acho que o bom senso e tentar usar do cargo que você tem como funcionário público para atender e agradar a população sempre vai ser, no meu entendimento, de bom tom. Fica aqui, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio. Só para o vereador Antônio, sem problema nenhum, até porque o senhor não está discordando do que eu falei. Eu concordo com o senhor. Eu também, até já cheguei, inclusive, a conversar com os funcionários do Correio, essa questão do bom senso. Mas é uma questão que aí é uma questão de cada um. É uma questão que cada um vai ter, né? Então o que eu disse é o seguinte, se você tiver adequado dentro das leis, com o endereço certinho, aí não vai ter problema. Mas eu concordo com o que o senhor falou, não tenha dúvida. Só que, por exemplo, quando tu vai falar com o cara dentro da legalidade, ele está certo. Eu ir lá e pedir para um juiz dizer, não, o senhor use o bom senso, ele não vai usar, né? Então, e realmente, né, quando a gente quer achar, a gente acha, até pede para o vizinho, mas eles são diferentes, né, cara? É um trabalho diferente, eles até apelam para a questão legalidade. Eu vou entregar uma correspondência no endereço, você está no outro endereço, como é que eu vou fazer? Então,
não sei qual que é o procedimento jurídico dos Correios nessa questão, né? Mas a gente tem que analisar, porque hoje em dia, para o cara levar um ferro aí é bem facilzinho, né? Então, seria isso. Mas eu quero dizer que em momento nenhum, e também, se o senhor tiver discordado, sem problema, mas eu concordo plenamente, inclusive eu reclamei de mim, vereador Antônio. Eu reclamei, o cara sabe onde eu estou aqui, ó, o cara vai mandar de volta porque estava errado. É difícil, né? Mas tá bom, fazer o quê? Isso que o senhor é proprietário da sala, não é o seu presidente, seu vereador. Mas tudo certo, beleza? A lei vale para todos, beleza? Obrigado. E um dos fatores também que o pessoal do Correio me repassou e ficou para a gente também divulgar e pedir para as pessoas que têm cães soltos, principalmente, que também cuidam onde é a caixinha do Correio, para deixar mais distante, né? Porque daqui a pouco pode causar algum incidente com o cachorro, né? Morder o carteiro, então também é um meio de evitar. Mas certamente nós temos bairros aí inteiros que não está no cronograma dos Correios, eles não entregam, né? Então, por isso que a gente está fazendo essa moção, para que eles atendam dentro do perímetro urbano toda a cidade, né? Seria isso. Com a palavra, vereador Renato. Discordo um pouco de vocês, né? Falo em cachorro, falo tudo. O Estado de Justiça, nem que tenha 30 cachorros, é obrigado a chegar e entregar lá. Olha, eles conhecem todos nós. Faz 6 meses que o meu cartão vem ali e eles não entregam. É preguiça dessa gente, eles não se informam. Quando vê o oficial de justiça que ele não conhece, o pessoal aqui, como é que ele vai lá no conselho do Delar lá? E de lá vai uma conselheira em todas as casas. Os caras não querem entregar, daí vem apanhando coisa em cão, em cachorro e coisa nada. É preguiça mesmo, né? E põe um tio que não conhece ninguém aqui dentro do município. Eu digo assim que faz anos que eu luto com esse Correio, para mim se fechar é uma limpa, porque para mim não vai fazer falta. Seria isso. Obrigado, vereadores. Coloco o projeto de moção em votação única. Como vota o vereador Vanderlei? Sou favorável. Maicon? Favorável. Leonir? Favorável. Valmor? Favorável. Antônio? Favorável. Gilney? Favorável. Renato? Favorável 2 vezes. Augustinho? Favorável. O projeto de moção número 5, 2019, foi aprovado por unanimidade. Inscrição para explicação pessoal. Com a palavra, vereador Agostinho. Boa tarde, presidente desta casa. Boa tarde, as pessoas que estão aqui assistindo, os funcionários desta casa e as pessoas que estão através dos meios de comunicação. Hoje eu vou me dedicar sobre motivos que vem acontecendo na saúde do município de Irani. Primeiramente, pessoas do bairro Alto Irani colocaram até mim pessoas que foram atendidas pelos médicos e fizeram os atendimentos dentro da unidade do posto de saúde do Alto Irani. Será que não tem uma pessoa responsável nessa unidade do posto de saúde do Alto Irani e pegar este paciente e trazer até no pronto atendimento para ser tratada, para fazer o seu soro e demais procedimentos? Isso fica muito difícil, fica feio para o município de Irani, médicos fazer atendimento dentro de uma sala, pessoa sentada numa cadeira tomar seu soro. Será que o município não tem um carro aqui na Secretaria da Saúde para ir buscar esse paciente e trazer até o pronto atendimento? Será que essa pessoa não tem que ser merecida? Ela não é um cidadão iraniense para ser bem atendido? Será que tem que ser atendido numa cadeira lá, sem demais algo? Fica aqui a minha colocação sobre isso. Também gostaria de colocar aqui nesta casa famílias que precisam dos benefícios da saúde no município de Irani, aonde pessoas querem cortar o leite dessas crianças. Não vou mencionar agora o nome aqui desta pessoa,
que eu, vereador Agostinho, me prontifiquei em chegar e conversar com a secretária para ver o motivo sobre isso. Pessoas me procuraram, família me procurou, que querem cortar o leite de seus bebês. E eles não têm condições financeiras de adquirir particular. Preciso muito da saúde do município de Irani, que seja atendido, que seja beneficiado com esse leite. Também volto aqui nesta casa, mais uma vez, há meses, há ano, venho colocando aqui nesta casa se vai funcionar o raio-x do posto de saúde do município. Falaram, mencionaram, e se passa mês e mês e não vai, não está andando. Nós, vereadores, colegas vereadores, estivemos lá, apesar de ano passado, e mencionaram aqui nessa casa que em breve ia funcionar. Eu aguardei mais um mês, e ontem fez um mês que eu tinha colocado aqui nesta casa que ia ver se ia funcionar, mas não está funcionando. Não sei até quando, até que dia que isso vai acontecer, mas espero que comece a funcionar em breve. Muitas famílias precisam disso. Meu muito obrigado. Passa a palavra para o vereador Antônio. Boa noite a todos. Quero cumprimentar as pessoas, o Lorasque, esposa do vereador Maicon. Quero cumprimentar em especial também aos internautas que nos escutam através do Facebook. Eu quero sugerir aqui, junto com a preposição do vereador Vanderlei, e a qual eu concordo totalmente com relação ao trator de esteira. Mas eu queria ir um pouquinho mais adiante, senhores vereadores e senhor presidente. Eu participei da audiência pública e a qual eu relatei e deixo aqui também a minha palavra empenhada e a minha vontade de que isso venha a acontecer em nosso município. Que junto com esse trator de esteira, que seja comprada uma patrola nova para o nosso município. Uma patrola que tenha que seja de grande porte e que venha desempenhar o real papel que nós precisamos para nossas comunidades no interior, nossos agricultores, as pessoas da cidade. Eu não vou entrar no mérito de reforma patrola, de não reforma, isso para mim, eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero olhar adiante, quero ver o horizonte de uma maneira diferente. E eu tenho plena certeza e plena convicção, e já fiz aqui uma indicação aqui nessa casa, que eu tenho plena convicção e certeza que o município de Irani tem condições reais hoje de comprar um trator de esteira e comprar uma patrola e pagar com os seus recursos próprios. Se acaso, que nem disse o vereador Vanderlei, se acaso tiver que fazer um financiamento a longo prazo, ou a médio prazo, ou a curto prazo, eu empenho a minha palavra aqui nessa tribuna, que serei favorável ao projeto. Baseado na grande necessidade e na necessidade que tem os nossos agricultores. Porque hoje nós temos 3 patrolas que, se olhar bem mesmo, não dá uma. E daí, claro, eu como vereador aqui faço as minhas críticas, faço as minhas cobranças também. Só que a gente também tem que ser um pouco realista e ver o outro lado. Essas máquinas, infelizmente, não dão condições de trabalho. Uma máquina porque é fraca, já é limitada. 2 máquinas antigas. Eu acho que a última patrola é de 1998, eu não tenho certeza, não me recordo, o ano de 2000, que seja, mas que seja próximo. Então, gente, temos que ter uma máquina capacitada, uma máquina habilitada, uma máquina que realmente vai dar trabalho e vai dar... hoje essas máquinas trabalham aí 50, 100 horas e estão em manutenção. Além de não desenvolver o trabalho nos dias que estão em manutenção, ainda gera um custo para o município. Então, eu acho que, em contrapartida, que ela é quase autossustentável e ela quase se paga. Então, fica aqui a minha colocação também.
Quero também me solidarizar novamente, senhor presidente, com a sua indicação, a qual fizemos junto aqui uma indicação com relação a um pediatra para o nosso município. Todos os vereadores aqui, dificilmente algum não se posicionou, e também vejo, senhor presidente, como de extrema necessidade. Outros especialistas são necessários, mas vamos atender de imediato, dentro da nossa possibilidade, que eu vejo a real possibilidade hoje no município de ter um pediatra. Então, o que nós pudermos fazer, o que nós pudermos oferecer com custo baixo ou custo zero aos nossos cidadãos, eu acho que é de bom tom e de bom grado. Quero também aqui deixar bem claro que, nos meus comentários aqui com relação à moção, que não é nada pessoal com relação a nenhum funcionário dos Correios, simplesmente é uma luta, uma busca para que cada vez nós consigamos melhorar mais os serviços prestados à nossa população, que não levem pelo lado pessoal, mas que levem como uma crítica, se querem levar, mas como uma crítica positiva, uma crítica de crescimento para melhorar realmente, mas que não é nada pessoal e que a gente sempre busca fazer o melhor ou tentar, pelo menos isso. Fiz durante essa semana também algumas visitas à creche municipal Dona Neri Terezinha Guareschi, estive lá falando com a diretora da creche, estive também no Colégio Sebastião durante o dia de ontem, e assim, estive na creche e fiquei muito contente com o que eu vi lá, com as inovações, com as construções novas, as reformas no caso, e assim, algumas adequações que nós lutamos aqui, fizemos indicação e hoje, graças a Deus, vemos concretizadas. Por exemplo, o toldo na frente da escola para as crianças, da creche, para as crianças não se molhar, fechar aquela parte de trás aonde que estivemos lá, vereador Renato, naquela parte de trás onde que tinha um vento forte, umidade. Então a administração se preocupou, no meu entendimento, se preocupou também em ver essas necessidades e foi lá e resolveu. Então, que bom quando a gente faz as cobranças e que bom da gente ver as coisas realizadas. Fica aqui, porque às vezes criticamos e cobramos mesmo, faz parte do ser humano, principalmente nós vereadores aqui, é nosso papel estar presente, estar participando e estar cobrando. Mas quando a gente vê as coisas serem concretizadas, também não custa nada a gente vir aqui dizer que bom que foi feito. Parabéns por terem atingido os objetivos, as buscas. Então, não é feio, não é demérito para ninguém. Eu vejo hoje, está lá para quem quiser ver. Foi feita. Em outras oportunidades, fomos lá e não tinha sido atendido. Viemos aqui e cobramos de novo. Hoje, as coisas realizadas. Então, fica muito bom a gente poder ver um pedido seu, um pedido de um amigo vereador, ou mesmo a vontade da administração sendo concretizado. Quero convidar a toda a população do município de Irani para participar da festa de Linha Cordeiro no próximo domingo. Quero dizer que estarei lá, estarei à disposição. Se precisarem de mim, dentro da minha possibilidade, eu me coloco à disposição. Fica aqui o meu boa noite a todos e meu muito obrigado. Com a palavra, vereador Vanderlei. Eu volto aqui a essa tribuna. Também quero dizer que agradeço a questão do vereador Antônio de ser favorável, e a questão também acho, se tiver que comprar uma patrola, mas me cabe aqui discordar de algumas coisas. Eu quero dizer que o nosso município de Irani nunca, dos 30 anos que eu estou aqui, e antes era pior, teve um parque de máquinas no setor de obras tão bom como tem hoje para trabalhar.
Hoje, o problema, o vereador Wilson citou um exemplo. O grande problema é de quem comanda o parque de máquinas. Que não enxerga, eu já disse, que não enxerga na frente dos pés. Eu acho que os olhos dele estão virados para trás, porque ele não enxerga. Ou faz de conta que não enxerga. E além de tudo, eu não vou aqui citar, mas além de tudo, esse cidadão, ele é meio perseguidorzinho do serviço. Eu sei que essa semana tinha um empresário aqui do nosso município que podia fazer um serviço, e ele disse que assim, tal cidadão não iria fazer tal serviço. Então, ele tem direito, ele manda, ele faz o que ele quiser. Mas é a forma dele administrar. Eu acho que os funcionários que estão aqui agora, vários estavam nas outras administrações e trabalhavam. Eu quero citar aqui, vereador Wilson, eu me lembro que eu era vereador, no mandato que o Bavaresco foi prefeito, tinha uma patrola. Uma patrola tinha. E 2, 3 caminhãozinhos, velho. Inclusive um era um Ford, aquele Mercedes, que levava 2 conchadas de cascalho. Se é dessas máquinas de hoje, levava 2 conchadas. Hoje tem caminhões trucados que levam 3 vezes a carga que aqueles caminhões levavam. E se cascalhava todas as estradas. Faz uns 10 anos aqui no Irani que só faz tapa-buraco. Não se vê o cara pegar no início de uma estrada até o final da outra, botar. Nós vimos aqui pagar para fazer isso. Pagaram, mas não foi feito. Isso nós vimos acontecer. Então, essa que é a realidade. E tem mais uma que eu preciso dizer aqui, ó. O município de Irani, hoje, está chegando muito próximo do que a última administração arrecadou de dinheiro já. Então, vejam bem, um pouquinho mais de 2 anos e meio, a atual administração vai arrecadar os mesmos valores que foi arrecadado nos últimos 4 anos da ex-administração. E a saúde era melhor, vereador Renato. Na época tinha-se saúde de melhor qualidade. Então isso está claro. Não é problema de dinheiro. É problema de quem está na frente fazendo a gestão da saúde ou lá do parque de máquinas, que essa é a realidade. Patrola foi recebida uma nova há poucos dias, não foi muito tempo, porque tem uma nova na prefeitura. E a outra, que nem o vereador Antônio colocou aqui, já foi gasto, não vamos entrar no mérito, porque isso não é vontade do prefeito. Eu tenho certeza que o prefeito Silvio não quer que aconteça isso. Mas o problema está na gestão. O prefeito Silvio está lá em Brasília a semana toda, ele está cuidando dos interesses do Irani lá. Ele tem que ir lá e tem que fazer esse trabalho. Mas e quem está aqui, como é que está fazendo a situação? Essa que é a questão. O prefeito não é sozinho numa administração, mas ele devia ter trocado. E vou citar um exemplo aqui, ó. Mandaram embora o irmão do prefeito, o João Carlos. Na época nós tinha estrada, nós pedíamos para fazer um serviço, ele ia lá e fazia aquele serviço. E não estou aqui puxando o saco do João, não. Eu disse isso quando ele saiu da prefeitura. Fizeram uma armação de Ministério Público e Diaba 4 para mandar ele, para tirar ele da secretaria por outros objetivos, para não deixar ele lá, para que de repente o prefeito não ficasse sabendo de determinadas coisas. Essa que foi a verdade, não que tinha. Porque se nós falar aqui, o prefeito Mauri teve a esposa dele secretária, a Adelaide teve a filha secretária. Então, naquela época não existia Ministério Público? Existia, mas não quiseram que ficasse ele lá. Por quê? Porque o João fazia trabalhar, o João enxergava, tinha conhecimento. Eu aqui poderia até falar algumas coisas, mas eu quero que faça uma análise das pessoas que estão comandando, não os funcionários que estão trabalhando, que fizeram concurso, fizeram teste, inclusive prático, para estar lá exercendo as suas funções. E os demais sabem trabalhar também. Agora, se nós falar das pessoas que estão lá, se tu ir lá pedir um serviço para o cara, tu pedir para o cara abrir uma estrada de roça, fazer um buraco, fazer isso, fazer aquilo, tu está falando em inglês com o cara não sabe. E realmente ele não tem obrigação de saber, porque ele não foi feito para aquilo. Tem gente que trabalha na garagem que devia estar cuidando do museu, lá no Contestado. Não devia estar cuidando a garagem. Não vou aqui nominar, mas todos sabem. Não estou aqui criticando, a pessoa pode trabalhar, mas é a mesma coisa que tu querer botar um advogado ou trabalhar de médico. Eu acho que cada um tem que trabalhar na sua função e a qual ele é habilitado. Então esse é o grande problema da atual administração. Não faz, não faz por incompetência. Não porque falta isso, falta aquilo. É incompetência. Muitas vezes tu vê ele numa estrada aí, não rende, não vai. Vou lá, tem um servicinho para fazer, no outro dia tem que ir lá voltar, eles vão ter que ir lá fazer serviço de botar o bueiro. Pode ter certeza que quem sabe, porque foi falado aqui na Câmara essa semana, daqui a pouco eles voltam lá fazer.
Então, esse é o grande problema da atual administração. Tem dinheiro, tem equipamento, temos que renovar, tem ambulância, eu estava olhando uma ambulância da saúde essa semana, tem que, eu acho que recolocar uma nova quando for possível, mas nós temos equipamento para trabalhar. Não é por causa disso que está a Deus dará as coisas. Muito obrigado, presidente. Eu passo a presidência para o vereador Agostinho e peço que ele me conceda os minutos. Está concedida a palavra ao vereador Wilson, até 15 minutos. Quero, nessa segunda minha fala, também reforçar aqui sobre o que o Vanderlei colocou aqui, da questão dos funcionários da administração. Inclusive, nesses dias, a gente comentou esses dias que tinha um servidor lá na garagem, de castigo, pelo que se via, né? Tinha que ficar durante todo o período sendo vigiado pela câmara de monitoramento. E a gente até solicitou aqui, sugeriu, se não estava fazendo nada, que mandasse embora. Mas chegou ao cúmulo essa semana, o cara provou que estava com problema de saúde, estava de atestado médico, deve estar até encostado pelo INSS, e o prefeito em exercício, Marcelo, mandou ele embora essa semana. Ele estando de atestado, né, encostado, pelo que me comentaram agora há pouco aqui, e a administração mandou o funcionário, demitiu ele, né? Então, imagina que rolo que vai dar. No mínimo ele vai entrar na justiça, vai querer de volta o seu cargo, né? Aí, então espera terminar o dito atestado, e daí se tiver fundamentos, né, para mandar embora, mas eu nunca vi alguém ser mandado embora enquanto tiver de atestado médico. Isso só aqui no Irani, pelo que eu saiba. Mas isso a justiça vai prevalecer, e com certeza, se ele tiver questão legalidade, vai voltar e sem problema nenhum. Eu quero aqui também dizer que eu fui, alguns professores me parabenizaram pela ideia de nós procurarmos um estacionamento cômodo e seguro para eles, aqui do Colégio Sebastião, aonde esses veículos deles geralmente ficam na avenida, até fica direto, né, ali, pode ser causar alguns incidentes, pessoas até riscam, né, os carros. Então teve professores que me parabenizaram aí pela ideia, e também os comerciantes ali da avenida também me agradeceram aí para nós ter essa ideia e de apresentar para que a comissão de trânsito estude um meio de desafogar a avenida aí, porque vocês sabem, no horário principalmente de pico, que a gente diz, nos horários que saem os alunos e os pais vão buscar seus filhos, aí na avenida aí em frente, principalmente aos redores aí do colégio, é um absurdo, né? Nós só temos essa avenida, só temos esse lugar de ida e vinda, né? Então é bastante dificultoso a questão de estacionamento e do trânsito aí na avenida. Também quero falar aqui, como falaram muito de saúde, há um tempo atrás eu solicitei aqui, e aí até agora não veio, eu vou pedir para o nosso assessor reiterar esse pedido de informação que eu fiz sobre uma proposta que o Hospital São Jorge tinha feito para a administração. A gente sabe que o Hospital São Jorge atende muitos casos, o que aconteceu, até vereadores, né, Vamor, se internou ali que precisou, pessoas, hoje nós temos o nosso servidor desta Câmara, da casa aqui, o Ricardo, lá internado. A gente sabe, se tiver que fazer alguma adequação, o hospital fará, com certeza. E eles se oferecem para atender, ajudar a atender a saúde do nosso município. Estão aguardando uma resposta da administração e até agora não se tem nada. E o hospital está correndo também sério risco de fechar, né? Então, eu já me pronunciei isso aqui. Aí depois que chegar a acontecer de fechar o hospital, aí vocês sabem, para reabrir é bem mais difícil. Então, eu acho que a administração teria que estudar juntamente com os proprietários do hospital, se é esse, e eu acho que é esse o objetivo e o intuito também da população, que não fecha o hospital. Imagina, tem 30 anos aí o hospital, tem funcionários, tem, né, gera emprego aqui na cidade e atende a nossa população. A minha família sempre esteve sendo atendido aí,
né? Então imagina fechar um hospital e nós aqui não poder fazer nada. Eu também quero falar aqui também que fui cobrado essa semana, que teve os vereadores da situação disseram que já tinha o dinheiro na conta da administração para fazer a pavimentação da Hélio de Gregório. Eu passei lá nesses dias, meu Deus do céu, é uma buraqueira só. Eu não sei como é que pode uma rua que não se consegue manter. Aí eu acho que seria simples, uns buracos, ir lá e jogar uns resíduos de asfalto dentro desses buracos, porque só patrolar não adianta. Patrola ali, dali 2, 3 dias passa muito movimento, tá lá aquelas panelas de novo, né? Então pelo menos que tragam aqui essas notícias aí quando forem e contundentes, para que a gente também não chega aqui e diz tal mês vai ter tal coisa, e a população fica esperando e não acontece. Também quero falar aqui de um pedido que eu fiz e até agora também não veio, e isso também quero que o nosso secretário aqui repasse para o nosso assessor jurídico. Eu pedi como que estava, já faz bem mais de 30 dias, a questão da aquisição da área industrial. Que nem o Renato falou aqui, fizemos uma reunião de emergência aqui, porque senão nós ia perder o negócio, né, Vanderlei? Fizemos uma reunião aí no final de ano para se aprovar o projeto, aprovamos, e a gente não sabe o que dizer para a população, para os empresários que estão à espera daquilo. Eu questionei na época, isso todo mundo sabe, aonde estava sendo adquirido, o objeto principal era a área industrial, e nós sabemos que lá, o quanto de nascentes que tinha lá, tem um banhado, tem árvores nativas, né? Então, o objeto do projeto, talvez, se fosse ter utilizado outro nome, já teria sido resolvido, e não teria interferência de Ministério Público nessa situação. Então a gente está aí no aguardo, aí já venceu o prazo dessa resposta aí, até para a gente ter uma resposta para a população. Isso a gente sabe que é necessário, essa área industrial. A gente sabe a dificuldade que nós temos de geração de emprego aqui, então talvez tenha algumas empresas até que estão no centro aqui da cidade, que estão esperando uma oportunidade para tirar, né, estão próximo das residências e talvez ampliar o seu próprio estabelecimento, e estão aguardando uma área industrial aí para investir. Então, esperamos que no mais breve possível a gente possa ter essa resposta aí da administração, que as pessoas também nos cobram. Então, de hoje seria isso, mas muito obrigado. Passo a palavra para o vereador Renato e devolvo a presidência. Boa tarde ao presidente, boa tarde aos vereadores, boa tarde aos visitantes. Vocês falaram tanto, né, que a administração não faz, mas está aqui o livrinho dele, ó. Gostaria de dizer para o prefeito e o vice, se eles perderam o livrinho que eles tinham prometido para o povo, nós temos aqui, eles que vêm até a Câmara de Vereadores, que nós damos uma cópia para eles iniciar os trabalhos deles, que eles estão perdidos. Gostaria de pedir para a secretária, que pode tirar uma foto, põe no Face lá, que diz que não são os 15, mas aqui no livrinho está os 15. Então, tem que ser os 15. E dizer para o vereador Wilson, lá naquela rua do Jacó, tem uns 100 buracos na rua. E os 15 esperando lá no acostamento para entrar. Então vai dar 115 buracos. É uma coisa bem assim, difícil, né? Pertinho da garagem, que dá para arrumar com uma reta escavadeira. Eu não sei o que eles pensam que não arrumam. É que nem o Wilson disse, e o Vanderlei, e eu acho que eles olham para trás. Vocês vejam bem quantos meses sem secretário da Agricultura, o cara devia ir atrás pegar mesmo. Isso é uma vergonha, né? Foi lá, deu um laço no prefeito, no processo que está ali. Pois foram lá e deram serviço para a mulher de novo. Quanto mais eles apanham, mais eles querem. Então é uma coisa assim, sem fundamento. Está ali o depoimento, os vereadores pegam e vão ali e leiam. Está ali o depoimento que ela deu. Que ela avisou eles, e eles foram lá e fizeram todo aquele processo ali para cima deles ali. Então é uma coisa assim, disse que ela saiu daqui que ia ganhar bem, olha que foi, mas logo voltou. Acho que lá tinha que trabalhar e aqui não precisa. Então é uma coisa assim
bem sem fundamentos essa prefeitura. Também, a patrola, vocês viram, ó, 100 mil foi embora. Dava para dar entrada numa. Agora estamos sem patrola, tudo quebrado, sem dinheiro. As estradas pagaram uma fortuna para arrumar, está ali o processo, não arrumaram nada, é que nem o Vanderlei falou. Está tudo perdido. Vocês vejam bem que tudo que eu falei aqui da saúde é tudo verdade. Segunda-feira o pessoal vão estar aí. Tem que chamar até alguma coisa de segurança, porque os senhores não vão poupar esses vereadores que vêm aqui e falam que não deve. Tem que falar as coisas e assumir. Porque vocês sabem que eu falei da minha família da saúde. Não falei de nem outra família. E a minha família é de sangue nos olhos. Vem, toma satisfação. O cara pegava o pescoço, ergue para cima, pega e ergue para cima mesmo. Então, digo sim para eles, quando eu falar da minha família, que os vereadores que não assequem, é porque o bicho pega. Também, pedir ao nosso secretário que faça um ofício e mande para o Cicobi, que lá está um caso lá no alto ali. É cheio aqueles Cicobis, pegaram todas as pessoas do Banco do Brasil e agora não vence. A gente vai lá, fica 40, 50 minutos lá e às vezes nem consegue fazer o depósito, tem que pedir, pelo amor de Deus, lá para atender a gente. O cara tem só um funcionário e não vence. Então, nós temos tanta gente desempregada aqui no Irani, que pega mais um lá e põe trabalhar. Quando tinha 2 lá, funcionava, que era uma maravilha. Hoje está difícil. Então é uma coisa bem difícil. E aqui, também tive, era quase 4h30 lá no Alto Irani, numa casa, lá tomando um café lá, hoje. E a família me reclamou que aquele parquinho ali em cima ali está precário. A criança se machucou ali, várias crianças, e eles não tomam a providência. Então, eu acho que eles andam caminhando pelo ar, porque não enxergo, não sei como é que pode, não verem. Eu também não vejo ninguém deles na rua, né? Só escondido. E outra coisa também, pessoal, a lombada está lá. E não tem dizer que não pula aquela lombada. Dizer para a administração, se eles não têm condições de comprar uma tinta, eles que ligam para o presidente da Câmara aqui, que os meus funcionários falaram que eles vão lá e pintam a lombada. Não precisa pagar ninguém, eles vão lá e pintam. Então, é uma coisa assim, bem facezinho, e daí eles vêm aqui e criticam, não é que mas, meu Deus do céu, o Marcelo fez eu vir aqui mentir para a população, que já tinha, na sexta-feira chegava a tinta. Já passou um mês, eu não sei que sexta-feira que vai chegar, pode ser que seja nessa, né? Hoje é a quarta. Hein? Então eu digo assim que eles mentem muito, 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 muito. E faz nós mentir também. É muito sem vergonha. Então também, outra coisa também aqui, ó. Todo mundo pediu aqui, ó. E o Antônio também pediu várias vezes para ele lá arrumar a frente lá do restaurante, do cara lá perto da ponta do Rio Irani lá. Pediram a licença da DENIT, trouxe ali. Eu mesmo trouxe, entreguei lá. Pois eles consumiram com tudo. Eu acho que eles enrolam e jogam tudo fora. Porque não pode. Trouxemos 10, não tem nenhuma. Daí o cara vai hoje ali, ó, pagou 2 horas de máquina. 4 caçamba trabalhando na propriedade dele. E fora ainda o sábado que as máquinas trabalharam lá. Pagou 2 horas. Não sou contra o cara. Quero que eles vão lá e trabalhem. Faça tudo que tem que fazer. É que nem o Vanderlei disse, já que vai lá, faça tudo. Mas por que daí aquele ali veio ali e pagou 2 horas? Por que não pediu para o tio do Irani pagar lá 2 horas também e fosse lá fazer o serviço? Nem pagando eles não foram. Então é uma coisa bem difícil, sim, que a gente fica olhando aí, né? O tio compra um sítio ali, que foi amigo deles, no outro dia as máquinas estão lá. E eu vou dizer para eles, ó, eu vou dar, pode marcar o dia hoje, 30 dias. Se eles não irem lá arrumar, eu vou denunciar todos esses serviços que eles fizeram. Não precisa procurar ninguém. Pode procurar o Bola, que foi o Bola que denunciou. Porque se faz para um, tem que fazer para todos. Não sou contra, viu? Pode ir em qualquer propriedade, mas faça para todo mundo. Daí faz para aqueles que eles querem. É coisa assim, ó, é difícil, viu? Daí vocês não querem que os vereadores fiquem bravos, mas tem que ficar bravo mesmo. Ali, ó, manda um projeto ali, ó. Meu Deus do céu, não sabíamos nem como votar, nem como decidir. Eu fiz uma emenda, e não vou tirar a emenda, eu quero saber das psicólogas. Faz
2 anos e meio que estou pedindo. E aqui, olha, esse livrinho também, ó, disseram que iam coletar o sangue de todos os postos de saúde. Está aqui, ó. Nada. Raio-X funcionando. Nada. E está aqui o livrinho, ó. Então, depois eles não querem que chegue mentiroso. Está aqui a prova, ó. Essa aqui é a mentira deles. Então, é uma coisa bem difícil. E daí eu acho engraçado, assim, que liga para eles e eles tentam se defender, né? Não adianta se defender. Olha lá na frente lá em cima, lá perto do Rio, para frente, lá, tem um valetão lá, ó, para dizer para vocês, eu pedi para todos ir lá arrumar. Não for lá na frente do Jolinha lá. Mas tem vereador que nem passa mais lá, porque ele quer pegar, daí, mas já vai lá por a beirada do asfalto. Porque ele vai cercar, ele disse para mim, que a hora que passar lá o vereador do lado do prefeito, ele vai pegar. E pega mesmo, aqui ele não tem moleza não. Aqui ele é sangue nos olhos. Então, você cuida os vereadores do PMDB que não passa lá, porque se passar lá, ele vai cercar. Diz que vai cercar e vai fazer ele arrumar. Não vai soltar o carro do tio. E tá certo ele, prometeram tudo. E ali na frente do Rio, ali no comício desse, fui lá. Estava aquele aleijadinho que anda de cadeira de roda ali, o Romário. Ponhava lá, nossa, que ia fazer a diferença no município. Tá aí, ó, o nosso amigo Louras, que se não fosse ele lá, o deficiente tinha morrido e não tinha nem feito a cirurgia. Nem os deficientes não ajudam. Calcule as pessoas que são. E ainda querem ser hospital. Para mim, essa administração vai ser a pior. Dinheiro tem bastante. Vocês vejam bem que querem contratar gente até para analisar se o cara é bom ou é ruim, para dar nota. Isso é uma vergonha para o nosso município. Não temos nada para dar para o povo pagar para dar uma nota. Isso é uma vergonha. É só na Irani mesmo. É que está sobrando dinheiro. Pode fazer com o dinheiro que eles querem, porque o dinheiro está sobrando. Mas quando precisa para uma saúde, é só na briga. Seria isso, e meu boa noite a todos. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 15 de julho de 2019, segunda-feira, às 15 horas. Tenha uma boa tarde a todos.